Graça e paz, mais que vencedores, boa noite, queridos e amados irmãos. Que a bondade, a graça, a misericórdia e o amor do nosso Deus alcance a sua vida e a sua família, que todos vocês sejam abençoados. Pastor Francisco Lima, na sua casa, através desse aparelho, obrigado a você que me permite estar com você para esse momento maravilhoso. Estamos na presença de Deus e diante da sua palavra e com certeza seremos abençoados através da mensagem de hoje. Quero aproveitar, mandar um abraço fraterno para você, para a sua família que está reunida aí nesse dia especial de Natal. E eu quero aproveitar essa oportunidade e transmitir a vocês um Feliz Natal com Jesus. Que Jesus seja o centro de tudo o que você está vivendo nesse momento e também na sua vida. Que a sua vida completa, até o último dia da sua vida nessa terra, que você glorifique sempre o nome do Senhor Jesus. Amém? E eu tenho uma palavra muito importante para compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre uma obra tremenda que Jesus fez por nós na cruz. Pastor, mas não é sobre a manjedoura que você vai falar hoje? Não. A manjedoura tem uma mensagem impactante, importante, que deve sim ser estudada, levada em consideração, mas não foi na manjedoura que Jesus nos salvou. A manjedoura foi um processo por onde ele passou, onde ele começou a sua vida como um ser humano aqui nesse mundo, o que chamamos de união hipostática. Jesus era Deus, Jesus era homem, duas naturezas na mesma pessoa, chamada teologicamente de união hipostática. Mas hoje eu quero falar sobre a cruz, que foi ali o final do processo do sofrimento de Jesus, porque foi na cruz que ele salvou a humanidade. Então eu acho que a mensagem da cruz é certamente a mensagem mais impactante que nós temos na Bíblia Sagrada. E é sobre isso que eu quero falar, porque foi lá na cruz que Jesus deu o brado de vitória. Foi lá na cruz que Jesus disse: Tetelestai, está consumado, está encerrado. Eu cumpri a missão pela qual eu fui enviado ao mundo. E naquele momento, você estava sendo salvo, você estava sendo resgatado, estava sendo tirado do cativeiro e colocado em um caminho que te leva ao Pai. Porque Jesus é a porta, Jesus é o caminho que nos leva de volta para o Pai. Amém? É sobre isso que eu quero falar nessa data tão especial de Natal, nesse dia que devemos comemorar, sim, essa data. Aqueles que querem, que assim desejam, façam isso, mas que Jesus esteja no centro. Ah, pastor, não quero celebrar. Também é uma questão sua, mas a única coisa que devemos fazer sempre é permitir que Jesus esteja no nosso coração e sendo a razão de tudo o que fazemos e vivemos aqui nessa terra, e está tudo bem. Amém? Olha que está aqui na palavra de Deus em João 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito, porque a morte, irmãos, não venceu Jesus. Ele se entregou. A morte nunca teria poder, nunca terá poder de vencer Jesus, porque ele é eterno. Naquele momento, ele entregou, ele se rendeu ali para cumprir a missão, que é a missão que ele veio cumprir na terra, que foi redimir a humanidade. Então ele se rendeu no horário certo, no momento correto, de acordo com as profecias, e tudo isso foi feito por amor. Romanos capítulo 5 é o outro texto que eu quero ler, o versículo 8, assim diz a palavra:
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Aqui está uma mensagem poderosa. Eu quero pedir a você que escreva a frase de hoje. Irmãos, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Escreva a frase como eu estou colocando na tela. Muitos irmãos escrevem, né? Desculpa eu falar, mas escreve de qualquer jeito, aí a frase fica sem sentido. Então, pausa o vídeo, escreve exatamente como eu estou colocando aqui. Se você não conseguir, então não precisa escrever, tá? Não se preocupe. Só escreva se você conseguir fazer como eu estou colocando aí na tela, para a mensagem ter sentido. Jesus, eu morri por você. Essa é uma frase que você vai escrever e é uma mensagem para quem vai ler o seu comentário. A pessoa vai ler o comentário e vai receber essa mensagem: Jesus morreu por mim. Então escreva exatamente como eu coloquei aí na tela. Amém? Meus irmãos, essa palavra de hoje é poderosa, porque a morte de Jesus não foi um acidente da história. A morte de Jesus também não foi apenas o resultado da maldade do homem ou porque o diabo tenha criado um projeto para matar o Filho de Deus. A morte de Jesus na cruz foi um ato de amor, planejado antes da fundação do mundo, porque Deus conhece o futuro. Então, ele já sabe o final de todas as coisas aqui na terra. Amém? Deus conhece, ele olha para todas as coisas, para a história do final para o começo. Então, ele sabe exatamente quem vai ser salvo, quem vai se entregar a ele. Ele sabe exatamente todos os eventos que vão acontecer ainda. Ele conhece o final das coisas. Então, a morte de Jesus foi um projeto de Deus para que o ser humano tivesse uma porta aberta e uma oportunidade de não se perder para sempre. Na cruz, o justo Jesus morreu pelos injustos, por nós. Na cruz, o santo Jesus tomou o lugar dos pecadores, tomou o nosso lugar. O Filho de Deus entregou a própria vida na cruz pela humanidade caída, perdida, como diz aqui Romanos, o texto que eu leio, que diz que ele provou, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E aí surge uma pergunta: será que deixamos de ser pecadores? E a resposta é não. Então, por que a Bíblia diz que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores? É porque a palavra de Deus está nos mostrando que Jesus morreu por nós quando nós estávamos distantes de Deus, envolvidos na nossa vida errada, nos pecados. Ele morreu para nos dar essa oportunidade. E aí hoje todas as pessoas têm essa porta aberta que custou um alto preço, foi preço de sangue. A morte de Jesus foi uma morte terrível. Jesus morreu naquela cruz por todos, sem distinção. Todas as pessoas que desejam alcançar a salvação têm essa oportunidade, porque ele carregou nossas dores, nossas culpas, nossos pecados. Sua morte satisfez a justiça de Deus e revelou ao mesmo tempo a profundidade do seu infinito amor. Cada ferida, cada gota de sangue e cada suspiro na cruz proclamaram uma verdade para o mundo. O céu se moveu para salvar a humanidade, ou seja, Deus estava dizendo: eu estou fazendo o que eu posso, o que está ao alcance para salvar a humanidade. E quando eu digo fazendo o que eu posso, não é que Deus tenha limites, é porque não tem coisa superior
à morte de Jesus. Não existe nada que supere o sacrifício de Jesus na cruz. Foi um ato que supera todos os atos que porventura já aconteceram na história. Não existe nada que Deus possa entregar pela humanidade que seja melhor do que Jesus. Então, ele estava ali dizendo, olha, eu estou dando o máximo. Não tem outra coisa que eu possa fazer para salvar a humanidade. Isaías capítulo 53 fala assim de uma forma muito poderosa sobre o sofrimento de Jesus. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Jesus, é chamado de o profeta messiânico, e ele vai falar detalhes do sofrimento de Jesus aqui no capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 1 ao 7, e ele prossegue aqui falando sobre esse grande acontecimento que foi o sofrimento de Jesus na cruz para nos salvar. Então, nós celebramos o Natal, mas com a consciência que não foi na manjedoura que fomos salvos, e sim em uma cruz sangrenta. A cruz revela o preço da nossa salvação. Se o preço foi tão alto, então a graça não é barata. A morte de Jesus nos chama ao arrependimento, à fé e a uma vida transformada pela gratidão a Deus a cada dia, marcada pela gratidão a Deus por tudo o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Olhe para a cruz não como um símbolo religioso comum, mas como o lugar onde o amor venceu o pecado e a morte. Permita que a verdade da morte de Jesus pela humanidade gere em teu coração arrependimento sincero, fé inabalável e um comprometimento inegociável com o Evangelho, com a palavra de Deus. Então, querido, que nesse dia você possa olhar para a cruz e perceber que naquela cruz foi levantado um homem chamado Jesus, que passou sim pela manjedoura, mas foi na cruz que ele derramou seu sangue. Foi na cruz que ele pagou os nossos pecados. Eu não consigo entender alguém que celebra Natal sem pensar na obra de Jesus, a obra completa para a sua salvação. Que você possa hoje receber essa palavra, refletir sobre isso e agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito na sua vida e na sua família. Amém? Senhor, obrigado por esse momento tão especial. Obrigado por essa noite, por essa palavra. Obrigado por tudo. Abençoa meus irmãos. Abençoa todas as famílias que estão aqui reunidas nesses dias, celebrando essa data importante. Que eles possam, meu Deus, guardar no coração essa palavra e agradecer por tudo que Jesus fez por eles na cruz. Obrigado por tua morte, obrigado por se entregar por nós naquela cruz, por ter derramado o teu sangue, por ter
ser entregado naquela cruz para que pudéssemos encontrar o caminho da salvação. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus por esse momento tão especial. Você que ficou até o final desse vídeo, não saia daqui sem curtir. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas lá nos grupos que você participa. Se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todos os dias as nossas mensagens. Deus abençoe a você mais uma vez. Um Feliz Natal com Jesus e que você tenha uma noite, um restante de semana e um restante de ano abençoado em nome de Jesus. Um abraço, nunca se esqueça, você nasceu para vencer.